para animar a quarentena, se é que isso é possível, e você conseguir aí adiantar algumas das metas de leituras, eu vou indicar para vocês 9 livros que você vai conseguir ler em um dia. Bora conhecer? Vem comigo, roda a vinheta! Olá, livreiros! Seja muito bem-vindo aqui no canal Livros da Bela. E hoje eu preparei uma lista muito especial, porque eu sei que vocês... Oi! E a gente são pets da professora. Ok, corre que eu tô indo atrás, o T-Rex tá indo atrás. Olá, livreiros! Seja muito bem-vindo aqui no canal Livros da Bela. E hoje eu preparei uma lista muito especial para vocês. Eu sei que vocês, assim como eu, vocês também adoram listas de indicação de livros, e eu fiz uma especialmente para vocês aproveitarem aí a quarentena e maratonar. Vou falar sobre 9 livros que você pode ler em um dia. Mas antes, se você é novo aqui no canal, já se inscreva e ativa o sininho aí que você vai receber todas as notificações de conteúdo novo aqui do canal. E para você que já me acompanha, não esqueça de já deixar o seu like para que esse vídeo chegue aí a cada vez mais pessoas. Eu conto com a contribuição aí de vocês. E tem também a minha lista de transmissão do WhatsApp. Se você quiser participar e quiser ficar cada vez mais pertinho de mim, eu vou deixar aqui o número do WhatsApp e também vou deixar o link no box de descrição. É só clicar lá no link e participar. Antes então de começar essa lista com esses 9 livros incríveis que eu separei para vocês, eu gostaria de fazer uma pequena introdução. Eu não poderia gravar esse vídeo hoje, no dia 25 de abril, sem pelo menos comentar um pouquinho aí do que aconteceu de ontem para hoje aí no Brasil, no cenário político aí do país. Embora eu tenha uma visão aí muito bem delineada e segura, uma visão política muito bem delineada e segura, esse não é um canal que vai falar sobre contexto político, polarizações, partidos, eu não tenho objetivo nenhum com isso. Mas, sendo um canal literário criado por mim, que acredito que a literatura é sim um ato político, eu não poderia me eximir da responsabilidade de comentar um pouquinho aí com vocês as coisas que estão acontecendo. Vamos observar a política sem paixões. Vamos reconhecer os nossos erros, os nossos acertos e vamos aprender com eles. Vamos aprender com tudo isso. A pandemia tá aí, também chegou para nos ensinar muita coisa. Nós não estamos sozinhos no mundo. A gente tem que aprender a viver em sociedade e a ver o outro, a reconhecer o outro. E onde entra a leitura nisso tudo? A leitura tem o poder de nos libertar das bolhas. A leitura, ela nos dá a escolha de participar de uma bolha ou não. Então a gente tem liberdade, a gente não se prende. Sem a leitura, nós continuamos os mesmos e também mantemos aquela velha opinião formada sobre tudo. No finalzinho aí eu acabei citando Elis e Raul Seixas, mas é esse o recado que eu quero passar para vocês. Bom, desabafo feito, vamos então a essa lista. Eu não vou falar muito dos livros para o vídeo não ficar enorme, mas vou citar esses vídeos, esses livros, falar um pouquinho deles. E se você quiser que eu comente, faça alguma resenha de algum desses livros, deixe nos comentários que eu vou fazer. A primeira indicação então é O Carteiro e o Poeta, é esse livrinho aqui do escritor chileno Antônio Skármeta. Esse livro é muito pequenininho, essa edição que eu tenho aqui, ela é muito pequenininha, tem outra versão, né? Essa aqui parece até ser mais frágilzinha do que essa outra versão que vocês vão encontrar, mas esse livro é um amor. Essa obra ela ficou ainda mais conhecida com a adaptação que teve para o cinema em 1994, e que inclusive ganhou o Oscar de melhor trilha sonora. A trilha sonora desse filme é linda demais. Se você não assistiu, tá aqui a dica também para que você assista.
Esse livro, então, ele vai contar de uma belíssima história de amizade, uma história super improvável de amizade entre um carteiro e um dos seus únicos clientes ali de um povoado bem pequeno na costa chilena, que é o Pablo Neruda. Sim, o Pablo Neruda é uma figura conhecida no cenário político chileno. Então essa história vai comentar a amizade entre esse carteiro e esse poeta. Aqui existe uma troca linda, uma amizade linda e muitos ensinamentos entre esses personagens, tanto do carteiro para o poeta, quanto do poeta para o carteiro. Então é uma história linda de amizade que vale muito a pena, muito curtinho, dá para ler numa sentada. A segunda indicação dessa lista é O Velho e o Mar, do escritor Ernest Hemingway. Esse livrinho aqui, na verdade, não é todo ele é só essas primeiras páginas aqui, é muito, muito curtinho, mas é uma história linda, é uma história que vai mostrar, a gente vai conhecer aí um personagem principal, que é o Santiago, um pescador super solitário, mas que ele é imbuído aí de uma sabedoria que não é a sabedoria formal, ele é uma sabedoria proporcionada pela vida. Então é uma pessoa incrível, é uma pessoa muito simples e que o mais legal dessa história é a gente ver a relação desse personagem com a natureza, uma relação de muito respeito. Então é um livro muito legal de ler. Ele também foi responsável, uma das obras responsáveis aí por garantir a esse escritor vários prêmios, entre eles o Prêmio Pulitzer e um ano depois o Prêmio Nobel de Literatura. Então vale muito a pena esse livrinho aqui. A terceira indicação, então, que eu vou deixar aí para vocês é A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. Vou deixar a capinha para vocês, eu tenho ele na minha estante no Brasil. É um livro muito pequenininho, deve ter em torno aí de umas 60 páginas, mas nem por isso é um livro fácil de ser lido. Eu tive uma experiência de leitura dura, é um livro que vai te mostrar e te deixar cara a cara ali com a morte. Então, a minha experiência de leitura foi muito dura, eu tive sentimentos ali ruins, mas nem por isso faz com que a obra seja ruim. É uma obra muito boa, é um livro muito curtinho que você consegue ler também aí em um dia. Já tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards para vocês. E a quarta indicação é O Fascismo Eterno, de Umberto Eco. Ele é bem curtinho também. Na verdade, é uma palestra dada por Umberto Eco em 1995 e é um livro extremamente atual. Umberto Eco, né, dispensa maiores aí apresentações, mas ele é um escritor super famoso, inclusive daquele livro Em Nome da Rosa, que também é um livro lindo. Eu tenho aquela edição comemorativa super bonita, também está na estante do Brasil. Mas é um escritor muito importante, um acadêmico, então ele tem muita propriedade para falar desse tema, um italiano, né? Então tem muita propriedade para falar desse tema, e esse livrinho aqui muito curtinho que você consegue também ler em um dia. E a quinta indicação é do incrível e perturbador livro O Papel de Parede Amarelo, da escritora Charlotte Perkins Gilman. Esse livro, ele na verdade é um conto, né? Vou deixar a capinha para vocês. Eu li em Kindle e li assim numa sentada. É um livro muito rapidinho, mas é um livro muito importante, um livro muito interessante que mostra como as mulheres são oprimidas, como elas sofrem uma pressão psicológica, uma opressão psicológica muito forte, e através dessa personagem que a gente conhece. Esse livro ele foi escrito aí no final do século XIX, e essa escritora foi considerada uma escritora aí feminista, e suas obras ela sempre tem esse viés. E esse livro a gente vai ver como a opressão e aquelas funções que a gente, né, se espera das mulheres, como isso tudo pode fazer com que uma mulher possa chegar a
loucura. E principalmente no momento específico que essa personagem está vivendo, que eu não vou falar para vocês terem essa interpretação de vocês aí também na leitura de vocês. Inclusive eu vou fazer uma resenha para o canal também nos próximos dias, então eu vou falar mais aí desse livro que me encantou com a sutileza das questões abordadas. A invalidação dos sentimentos da mulher, a invalidação das vontades da mulher também estão em evidência aqui nesse conto, e a gente vai ver como que essa mulher sofre e é oprimida e ela simplesmente não tem como mudar essa situação. É um conto poderoso, curtinho, e na minha interpretação nada tem de terror, como existe aí outras interpretações que falam que é um conto de terror, mas para mim não tem nada de terror. Tem de opressão, tem de uma pressão psicológica muito forte sofrida por essa personagem. A sexta indicação é de um livro clássico, dessa vez da literatura infanto-juvenil. Eu tô falando do Pequeno Príncipe. Esse livro é assim de uma delicadeza e trata temas tão importantes que eu resolvi colocar aqui para vocês também. Vocês realmente conseguem ler esse livro numa sentada, num dia. Essa história a gente vai conhecer sentimentos, vai ver sentimentos ali tão puros, de amizade, de amor e também de solidão e de saudade. As frases abordadas ali, expostas ali nessa leitura, são de grandes ensinamentos, são impactantes, então são frases que a gente leva para a vida mesmo. É muito interessante ver a história do livro, né? A história contada ali no livro com a história do próprio autor. Eu gostaria, inclusive, de fazer uma resenha aqui para vocês. Se vocês quiserem, deixa no comentário aqui que eu falo mais sobre isso. Mas é uma história linda que eu acho que vale muito a pena ser lida na quarentena aí, para estimular um pouquinho a gente, dar um vigor aí pra gente. A sétima indicação, então, é um livraço de Garcia Marques, o Crônicas de uma Morte Anunciada. Essa é uma novela bem curtinha do autor que você com certeza vai ler também em um dia, talvez em uma sentada. Basicamente, ela vai tratar de uma tragédia que foi anunciada antes de acontecer e depois que ela acontece já é muito tarde para qualquer tipo de reação. Então a gente vai aí lendo e tentando desvendar esse mistério que realmente é surpreendente. E a oitava indicação eu vou deixar aí a cargo da rainha do crime, Agatha Christie. Vou indicar para vocês o livro E Não Sobrou Nenhum. Esse é talvez o maior livro aí dessa relação, mas você maratonando aí num dia, com certeza você termina esse livro em um dia, porque é rapidinho, é envolvente, você lê e quer saber o tempo inteiro o que está acontecendo. E, na minha humilde opinião, é um dos mistérios mais difíceis de serem solucionados aí de Agatha Christie. Nessa história, então, nós vamos ver, né, conhecer ali uma mansão numa ilha, e que essa mansão tem 10 pessoas passando uma temporada ali, cada um com seus motivos, e no decorrer da história, elas simplesmente vão sendo eliminadas. Daí o nome Não Sobrou Nenhum. Então a gente tem que entender o que está acontecendo ali, da mesma forma que os personagens ali têm que se entender também. E a nona e última indicação é um clássico da literatura mundial, que é o Romance de Tristão e Isolda. Esse é um dos clássicos mais antigos aí da nossa literatura que a gente pode conhecer, e também que inspirou muitos outros romances, muitos outros clássicos séculos depois. É um romance de cavalaria medieval que vai girar em torno aí de uma poção mágica. Então, um belo cavalheiro aí, ele vai, a pedido do rei, buscar uma provável futura rainha. E na volta, eles se apaixonam perdidamente. Essa candidata à rainha e o cavalheiro, sem saber que eles tinham tomado a poção mágica que foi feita pela mãe dessa candidata. Então, muita coisa vai acontecer ali, embora seja um livrinho bem curtinho também. Vou deixar a capinha para vocês.
E com certeza você vai ler em um dia, mas é muito legal conhecer essa história. Bom, essa é a lista que eu preparei para vocês. Deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros ou se você vai gostar, vai querer ler algum desses livros aí, tentar fazer em um dia, quais que serão eles. Se você quiser que eu faça resenha de algum desses livros, deixe nos comentários também. Eu já estou preparando aqui algumas resenhas, mas se deixa aqui nos comentários que eu me preparo para fazer em relação a essas indicações que eu passei para vocês. Vou deixar também aqui no box de descrição o link para compra pela Amazon, caso você tenha interesse em adquirir algum deles. Lembrando que se você adquirir por esse link, você ajuda muito o canal e não paga nada além, né? Nada a mais por isso. É só você clicar no link e fazer a sua compra. E não esquece de curtir o vídeo também, se você curtiu essa lista especial que eu fiz aí para você maratonar na quarentena, tá bom? Olha, fiquem bem, fiquem em casa e me acompanhem aqui sempre que vocês puderem. Combinado? Um grande beijo e até o próximo vídeo.